Hoje nós amanhecemos com a matéria aí dizendo que a Marisa também fecha mais lojas, mais gente desempregadas. O que a gente vê não é igual ao que esse homem fala, que é o presidente Lula fala. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está falando de otimismo. E o mercado, o desemprego, a alta de inflação, as coisas não estão batendo. Gastos exacerbados, dinheiro para artistas, né? E o povo está aí nessa situação. Então, o que ele fala, você vê isso no dia a dia, você está vendo melhora no dia a dia, você vê o governo atuando e agindo para melhorar a sua vida em quê? Diga para mim aí, o que o governo fez nesses 90 dias ou já tem pronto para melhorar a sua vida nos próximos meses? A não ser ficar aí com briga com o Bolsonaro, perseguição a não sei quem, ideologias, aborto, só coisas que não tem nada a ver com o que você precisa no dia a dia. Fica enxugando gelo. Você quer alimento na sua casa, você quer emprego, você quer ter uma vida digna. O que esse governo tem feito? Água no Nordeste. A picanha que virou abóbora. É o que você está vendo. Eu não vejo nenhuma previsão séria para melhorar a sua vida nos próximos meses. Samuel, seu comentário, sua vez. Olha, a gente tem que ser otimista, pessoal. Quanto pior, melhor. Não funciona muito legal para essa turma aí que não aceitou a derrota. Bom ou ruim, o Lula foi eleito por mais de 60 milhões de votos. E aí até espantoso ver alguns aqui no programa tentando credibilizar o Instituto Datafolha e descredibilizar o mesmo Instituto ao tempo quando houver as pesquisas de intenções de voto, tanto do primeiro quanto do segundo turno. O Lula é um político treinado, habilidoso, foi deputado federal, sindicalista, presidente do partido mais importante da América do Sul, um dos maiores do mundo, e que, consequentemente, conseguiu a façanha, a proeza, de sair do cárcere por mais de 580 dias, de peito aberto, fez um diálogo franco e aberto com a população, com as entidades de classe, de representação, com a classe política, e no momento adequado, Moisés Cruz, ele foi às ruas. O Lula, quando estava sob ameaça de ser preso, ele não fugiu e abandonou seus aliados, diferentemente do Bolsonaro, que só retornou ao Brasil, porque depois de amanhã, na quarta-feira, ele vai ter que depor na sede da Polícia Federal, da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. E se ele não for, ele vai sobre vara. E aí não se descarta a possibilidade do mesmo ser preso de forma preventiva nos próximos meses. Agora, o que a gente tem que ter clareza aqui é sobre a disposição. O Lula não está medindo esforços para tentar implementar melhores condições de vida daqueles que mais necessitam. Eu acho que esse momento agora, o mais adequado, é fazer ações efetivas. Essa isenção de tributo que o Bolsonaro fez de forma politiqueira, à véspera das eleições, visando ganhar os votos dos eleitores, teve simplesmente o intuito e a finalidade de enganar vocês. Sabe o que o CON fez agora, o Conselho do Secretário de Fazenda do Brasil? Vai tributar de forma taxativa, 1,40 aproximadamente, por litro de combustível. Se o ICMS era 17% no valor de R$ 5,00, que totalizava ali aproximadamente 85 centavos, agora esse imposto vai ser permanente. Sabe por quê? Porque os estados abriram mão de receita, o governo não conseguiu subsidiar da forma que era para ter sido feito, e criou-se assim, um parafuso de piração, efeito cascata, e agora estados, exemplo do Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia, o Paraná, do Ratinho Júnior, é um estado que está passando por dificuldade financeira. O Rio de Janeiro, onde tem o governador Castro, também. O estado de São Paulo, que tem o Tarcísio, também vai ficar míngua. Graças a Deus, aqui no Eldorado, no estado de Rondônia, nós tivemos um aumento na receita de quase 30%, mesmo ainda na pandemia. Então, o nosso estado é um estado pujante. Agora, nem todo mundo, o Brasil representa o estado de Rondônia. Quem dera, se todos os estados da federação, os 26 estados, mais o Distrito Federal, tivesse com a saúde financeira que o nosso estado está, implementando, através da Fonte 100, mensagens quase semanalmente ao Legislativo Estadual, visando implementar políticas públicas. O prato fácil vai custar R$ 2,00. Dezenas, centenas de restaurantes na capital e no interior do estado estão se credenciando. E o governo do estado, aqui, subsidiando quase R$ 15,00 por prato. E a refeição do nosso povo de R$ 2,00, com a ajuda do Wellington Dias, o ministro do MDCA,
que vai implementar o combate à fome, miséria e pobreza. Então eu estou otimista, eu acredito que eu, o Ricardo, o Ramon, o Moisés, o Cícero, a gente tem que ficar no terceiro, quarto, quinto, penúltimo ou até no último plano. Quem tem que ser priorizado nesse exato momento, nos 100 primeiros dias, é aquele nosso irmão e a nossa irmã menos afortunado, o autônomo, o meio desempregado, aquele e aquela que recebe menos de 2 salários mínimos. Ricardo, a sua vez. É complicado, né? A fala do Lula é engraçada, porque ele fala que esses 100 dias vai ser coisa do passado. Ele mesmo admite que está sendo um caos esses 100 primeiros dias aí de governo. Então, falar o quê? O Lula, ele me lembra a figura do pródigo. Né? Há um tempo atrás aí eu entrei com uma ação, a família me procurou, por conta do pai que estava gastando demasiadamente, excessivamente, descontroladamente, dilapidando o patrimônio da família. Então, a gente acabou tendo sucesso nessa demanda e foi impedido que ele gastasse esses valores de forma desordenada. Então, o Lula é isso. O Lula ele é o pródigo do governo. A gente tem um presidente da República pródigo, aquele que gasta demasiadamente, aquele que sai torrando, aquele que cria e vai inventando gastos e mais gastos, aquele que não tem responsabilidade econômica nenhuma, aquele que não está preocupado com as contas públicas. Porque o governo anterior, a grande preocupação era enxugar, era tornar o Estado menor. Porque se você tem um gasto menor, você vai ter superávit. Isso é a regra básica. Se a sua receita ela está acima da sua despesa, então você está criando superávit, está dando certo. Você está movimentando a roda gigante da economia. O inverso é um prejuízo. Se você está gastando mais do que a sua arrecadação, você está criando um déficit primário. Você está trazendo prejuízo. E esse é o governo do Lula. Ele não tem compromisso. Ele fala em políticas sociais sem responsabilidade nenhuma. Isso, a médio e longo prazo, vai causar um dano absurdo para o país. Eles não estão preocupados com isso. A grande preocupação do PT sempre foi em se perpetuar no poder. E, mais uma vez eu falo, sempre usando o pobre. E, ao contrário do que o Samuel disse, não, Ricardo, pobre que ganha 2 salários mínimos é isento de imposto de renda. E quem está falando só imposto de renda, Samuel? O imposto é desde o feijão, é do açúcar, é da gasolina. O imposto de renda ele se torna irrisório perto dos impostos absurdos que a gente paga dos produtos, serviços. Ricardo, você é tão fácil isentar. Para de querer defender o indefensável. Bolsonaro fez. O que ele Bolsonaro, fez? Ele deixou 54 bilhões. Ele deixou 54 bilhões que há mais de 8 anos o Brasil não tinha superávit primário. Consulta aí, ó. Vai lá no Google, se tu tá duvidando da minha informação, pesquisa aí que tu vai ver. Na própria Globo, no próprio o G1 saiu. O Brasil não tinha superávit primário há mais de 8 anos e foi tendo Bolsonaro. Com teto de gasto, a saúde uma merda e o cacotão. Numa época em que o governo Bolsonaro pegou as piores crises já ocorridas no Brasil, na nossa geração. Crise hídrica, o desastre lá de Brumadinho, pandemia, guerra da Rússia e Ucrânia. Ele pegou um país realmente numa situação muito periclitante. E mesmo assim ele levantou, mesmo assim ele usou os ministérios, colocou pessoas técnicas para dar resultado. Agora, pega e agora ele está querendo reunir os ministros. O que vocês fizeram até agora? Não fizeram nada, porque ele colocou pessoas incompetentes. Ele colocou pessoas simplesmente por um critério, o viés ideológico. Ele não está preocupado com eficiência, com competência. Ele está preocupado, se é da esquerda, vai estar dentro do meu governo. Não importa se é incompetente. Se é meu comparsa, está dentro do governo. Não importa se não está trazendo resultado. Ele vai continuar mantendo essas pessoas que vão dar prejuízo para o nosso país. Muito bem, Ramon, sua vez. Eu fico assustado quando o Ricardo fala. Mistura as coisas e grita. Ele vai ter uma síncope, porque vai ter um troço aqui, para a doutora Aline aí, para ela providenciar um Rivotril, porque ele está no limite aqui, está um negócio complicado. E ele fala de resultado primário, eu não vou nem perguntar para ele o que é o superávit primário,
para ele não passar mais vergonha do que ele passa toda vez que ele é encostado na parede. Pelo amor de Deus. Diz respeito ao otimismo do presidente Lula, eu não sou otimista, eu sou um pessimista por formação. Né? O Gramsci dizia que nós temos que ser pessimistas na análise e otimistas na ação. O que eu estou vendo aí, assim, a proposta do arcabouço fiscal, ele abriu uma janela de aumento de despesa de 0,6 em investimento. Não existe no Brasil ou nos países do terceiro mundo nenhum ente capaz de alavancar a economia que não seja o Estado. Né? Essa é a grande verdade. Você não tem um mercado constituído que permita ao setor privado que não tem poupança de alavancar a economia. Né? Então, o investimento estatal ele é fundamental para que você tenha desenvolvimento econômico. Né? Então, o arcabouço que o Haddad colocou aí, ele conseguiu frear ali, conseguiu colocar, reservar os gastos sociais, saúde, educação ali, né? E colocou uma janela de possibilidade de investimento público da ordem de 0,6%, o que é muito melhor do que zero que estava previsto anteriormente. Então, assim, a perspectiva de melhora no Brasil é enorme. Eu não vi o que o Lula fez, é porque ele não assiste jornal, porque se ele visse, toda semana o Lula está inaugurando o Minha Casa Minha Vida em vários lugares do país. Né? E aí eu digo o seguinte, só o fato de eu saber que dezenas de crianças Yanomami não vão morrer de desnutrição nos próximos dias é a felicidade que eu tenho. Já pagou meu voto. Ele pode não fazer nada, mas só o fato de eu saber que crianças Yanomamis que eu morrer de desnutrição nesses últimos meses aqui, não vão morrer porque nós temos um presidente chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Existem coisas que precisam ser melhoradas, existem disputas que vão ser feitas no Congresso. Eu acho o arcabouço que o Fernando Haddad colocou para negociação tímido. Eu acho que nós temos que aumentar a possibilidade de investimento do Estado brasileiro, porque se nós quisermos crescimento econômico, nós precisamos do Estado investindo. Do outro lado, nós precisamos baixar esse juro de mais de 13% que o presidente do Banco Central. Isso é uma sabotagem, não ao governo Lula, a taxa de juros que o Banco Central está fazendo. É uma sabotagem ao país, é uma sabotagem à economia brasileira e não é ao governo. É a cada um que tem o espírito empreendedor que quando quer tocar o seu negócio, vai no banco, faz as contas e fala que não vale a pena você ser empreendedor, porque você vai estar dando todo o seu suor do seu trabalho no seu empreendedorismo para os bancos, né, que estão mamando ali fortemente na economia real. Então tem muitas disputas para serem feitas, mas eu acho que o Brasil está no caminho certo e o Lula já mostrou que é um excelente timoneiro, né, um camarada que ninguém apostava. Eu lembro de 2002, se dizia, vamos deixar eles governar 4 anos que nunca mais volta. Né, tiveram que dar um golpe na Dilma para retirar. E Lula voltou e voltou mais experiente. Eu não tenho dúvida, nós temos turbulências pela frente, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. O Ricardo falando aqui, foi o Moisés que falou, mas quem que demitiu aí, Moisés, que você falou? Hoje de manhã, a Marisa, né? Não, a Tebet. Não, a Marisa. Não, a Lojas Marisa anunciou que vai fechar 90 lojas do Brasil. Exatamente. Aí eu estou dizendo aqui, há uma semana, o setor varejista está com problema. Por que o setor varejista está com problema? Porque as pessoas não estão comprando. Por que as pessoas não estão comprando? Porque estão com dificuldade de acesso ao crédito. Por quê? Porque o Banco Central resolveu bancar uma política de 8,6% de juro real e isso destrói com a economia de qualquer país. Eles só esquecem de dizer que a Amazon demitiu, né, que o Facebook demitiu, enfim. Eu estou afirmando isso. Nós temos que olhar para a economia real. O setor varejista está com problema e o grande fundamento hoje de atravancar a economia chama taxa de juros bancada por esse Banco Central irresponsável. Muito bem, você citou o nome do Moisés, ele pediu 30 segundos. Vai lá, Moisés. Você está vendo aí, pessoal? Vocês observaram o argumento deles. Eles nunca têm culpa. Eles não são errados, eles não têm culpa de nada. Ou é a culpa do juro, ou é a culpa do Campos Neto, ou é a culpa do Banco Central, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do vento, é do cacique, é do índio. Eles não têm culpa. É difícil dialogar com gente assim, pessoal. Porque quem está no governo é eles. Quem está com a caneta são eles. Agora eu faço uma pergunta, e você também faça a pergunta para eles. O que eles fizeram nesse tempo todo, desde a transição até agora, para facilitar a vida do empresário, do microempreendedor, do pequeno empreendedor, daquele que está abrindo um churrasco, daquele que está abrindo uma pequena loja, daquele que quer empreender, botar 5, 6 funcionários? Nada. Eu respondo, 0. O negócio deles é estar atrás de porte de arma, Flávio Dino em favela, é atrás de besteira, é atrás de Lei Rouanet, é só com besteira. É o governo da besteira. O Samuel, 30 segundos.
Nesse metaverso do Ricardo Frota e do Moisés Cruz, consiste um devaneio aqui que eu não consigo entender. Primeiro, ó, a Marisa está fechando 90 lojas porque a taxa de juros está alta, 8,6% acima da média. Ficou 5,4%, mais 8,6% dá quase 14%. Não estão conseguindo pagar os juros. E a classe média, aquela pessoa que ganha até R$5.000, eles não vão na Renner, na C&A, na loja YZ, comprar porque o juro está exacerbado. Imaginemos aqui você tendo R$100.000 guardado. Não mexeu, colocou debaixo do colchão. Sabe o que significa dizer que esses teus 100 mil nessa taxa do Banco Central? Na taxa do Banco Central, tu deixando 100 mil guardado, você perdeu R$8.200 sem fazer nada. Então, o teu poder de compra em 2023, que em 2022 era 100 mil, esse mesmo 100 mil reais agora fica 91.400, 92 mil aproximadamente. E a pessoa vai perdendo o poder de compra. Aí você precisa ter um monte de dinheiro para poder comprar um carro popular que custa hoje 90 mil reais. Aí vem o outro o empresário bolsonarista, que esse de todos é o mais esperto, viu? Saiu do bolsonarismo, foi para o lado mais coerente, saiu da polarização e agora visando proteger o seu capital, porque deve na Receita Federal, deve na Previdência, e está com as duplicatas tudo vencida, o Luciano Hang agora puxou o freio de mão e abandonou o bolsonarismo. Então, esse negócio aqui de empresário, é porque pegaram muito em linha de crédito no governo Bolsonaro e agora não estão conseguindo pagar. A Marisa não quebrou durante os 90 dias do governo Lula. Fechar 90 lojas, uma loja por dia. Fechou porque não tiveram gerência, não souberam colocar e a vida de muitos porto-velhenses, rondonienses e brasileiros tende a piorar se o governo federal não intervir através da sua política macroeconômica nessa taxa de juros exacerbada do Banco Central. 30 segundos, Ricardo. Vamos lá, tem que obedecer o tempo. Então, veja bem, olha como é que eles são. Eles sempre vão usar esse artifício, porque isso é normal para eles. Eles vão querer justificar a ineficiência do governo em causas que não tem nada a ver. Ah, o Banco Central, ele não baixou o juro. Ele quer justificar a inapetência, a ineficiência, colocando a culpa nos outros. Isso é mentira. Isso é uma mentira, não acreditem nisso. Não vê o que eles falavam? Eles falavam que a emenda secreta era um esquema de corrupção. Mas é. Eles batiam nisso. E sabe o que eles fizeram? Sabe o que a esquerda fez? Mudou de nome. Hoje é RP9, hoje é a emenda do relator. É só trocar de nome que aí a mídia cala. Ninguém fala mais. Ninguém fala mais em emenda secreta, porque trocou de nome. Então esse é o governo da mentira. Esse é o governo que quer te enganar. Esse é o governo que é ineficiente, mas que justifica de outra forma. Ah, não, porque o juro está alto. Ah, não, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Mas nunca vai ser culpa deles. Nunca. Eles sempre vão jogar a responsabilidade em cima de outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Ramon, 30 segundos. Só para dizer o seguinte, você que está aí, né, no dia a dia, né, a perspectiva de melhora da sua vida para os próximos meses, né, ela é boa ou é ruim? A grande maioria dos brasileiros acha que é boa e está sentindo isso devagarinho, porque você não dá um cavalo de pau na economia, né, do jeito que foi dado nos últimos 6 meses, né, com o excesso de gasto, com todo aquele desgoverno que foi colocado para ganhar a eleição. Nós estamos no rumo certo. É uma questão de esperar, né, fazer as batalhas corretas no Congresso Nacional. É muito importante a batalha do arcabouço fiscal para não deixar o Estado brasileiro na mão dos rentistas. Nós vamos fazer essa batalha. Nós vamos fazer essa batalha, tentar avançar naquilo que o Haddad colocou, porque o rumo está certo, tem só que acelerar um pouco mais.